tudo bem? Hoje eu estou aqui com o professor e economista Peri Chiquida. Ele é professor da UniOeste, ele é membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e ele conheceu há 20 anos o professor Gary Becker nos Estados Unidos, que é o papa da análise econômica do crime, da criminalidade. Professor, obrigado por aceitar o convite para essa conversa, para esse bate-papo. E eu estou muito interessado, curioso, queria ouvi-lo sobre análise econômica do crime, em especial do crime de colarinho branco no Brasil. A grande questão é: a corrupção vale a pena? O que a gente precisa fazer para diminuir esse grande mal, pelo ponto de vista da análise econômica do crime? Saudações, Deltan Dallagnol. É uma honra estar falando com você. Me permite falar você. A teoria econômica do crime, ela, conforme bem dito por você, ela foi engendrada, digamos assim, pelo Gary Stanley Becker, da Universidade de Chicago, no seu artigo seminal de 1968. Então, até aquele momento, as pessoas pensavam que a criminalidade tivesse como causas pobreza, distribuição de renda e outras falhas do sistema capitalista. No entanto, ele percebeu que não, isso partia de uma racionalidade, o crime econômico, qual seja o crime de corrupção do colarinho branco, o tráfico de drogas, o roubo, o furto, todos esses tinham um objetivo, um sentido pecuniário nisso, diferentemente de outros crimes que não sejam de natureza econômica, como, por exemplo, o estupro, a tortura, o homicídio, que não têm causas econômicas, porém, evidentemente, têm consequências econômicas. Diante disto, o seu artigo foi publicado em 1968. Aqui no Brasil, nós começamos a estudar ele em 1998, então, com uma certa defasagem. E o insight dos nossos trabalhos, iniciados aqui no Paraná, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, foi bem interessante, porque nós tivemos a percepção de perguntar para os delinquentes quais foram as razões deles migrarem para a atividade ilícita. Quais as variáveis e circunstâncias socioeconômicas disso? E, por último, mas não menos importante, o crime econômico no nosso país está compensando? Esse foi o norte. E a base é a teoria do Gary Stanley Becker, que é a teoria da racionalidade econômica do crime financeiro. E deixa eu entender melhor, vocês fizeram uma pesquisa de campo com pessoas que são processadas por crimes de colarinho branco para identificar as causas desses crimes, o que impacta o cometimento desses crimes? Exato. Ao longo desses 20 anos, bem no início, uma boa pergunta e uma boa inserção que eu posso colocar aqui. Bem no início, era raro, praticamente inexistente há 20 anos atrás, eu pesquisar crimes do colarinho branco de pessoas que estavam detidas, porque eu pesquiso esse pessoal, essas pessoas que cometeram o ilícito dentro do estabelecimento prisional, perfeito? Ao longo do Brasil todo, em várias unidades. Então, no início, a gente pesquisava muito tráfico de drogas, roubo e furto, fundamentalmente esses três grandes delitos do ponto de vista de natureza financeira. A pessoa está objetivando dinheiro. Mais recentemente, graças a uma mudança de paradigma no Brasil, que a gente nem precisa citar alguns nomes aqui, eu tenho pesquisado também alguns crimes de colarinho branco. E a pergunta sempre é essa aí, né? Relacionando, evidentemente, com uma série de questões. O questionário tem aproximadamente 80 perguntas. Então, a gente pergunta desde questões de sua natureza familiar, religiosa, universitária, escolar, digamos assim, e também algumas variáveis institucionais. Mas o principal objetivo é o seguinte: é saber se o custo foi igual ao benefício, menor ou maior que o benefício do crime, né? E a gente, infelizmente, tem constatado ao longo desses 20 anos, vai completar 21 anos, que o crime no Brasil, sobretudo o crime do colarinho branco também, mas isso se estende para o tráfico de drogas e também para furto, roubo, qualquer outro tipo de receptação, ele tem sido muito benéfico infelizmente, não é uma propaganda para ninguém entrar no mundo do crime, porque, inclusive, as pessoas que entram para esse mundo que não seja do colarinho branco, eles têm uma expectativa média de vida baixa, próximo de 25,5 anos de vida. Mas o do crime do colarinho branco, não. Esses aí, eles têm uma expectativa maior. A gente vai começar uma pesquisa agora mais ampla sobre isso, mas, de qualquer forma, a rentabilidade deles, o custo está sendo bem baixo, vis-à-vis, comparativamente, evidentemente, ao seu benefício. E aí,
A equação do Becker é muito interessante. Por que Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a análise deles? Ia pedir para você explicar essa equação da análise racional quanto à prática de crime e os resultados, claro, que a sua pesquisa apontou. Exatamente. Olha, então, quando uma pessoa vai fazer um delito, do ponto de vista econômico, sempre a gente tem que frisar isso, que no direito não tem crime econômico, mas tem crime de consequências econômicas que você vai objetivar per se a pecúnia, o dinheiro, a rentabilidade, o lucro, né? Então, quando uma pessoa vai fazer um delito do ponto de vista econômico, ele pensa na sua cabeça 5 variáveis. A chance dele ser preso é uma coisa. A intensidade da pena é outra coisa. O custo de oportunidade, porque ele está saindo de uma atividade ilícita para para ilícita. Ilegal para legal. Três variáveis. Depois tem a quarta variável, que é o custo de oportunidade dele, né? Desculpe, o custo de operação. O custo de oportunidade, ele está saindo de uma atividade lícita, está trabalhando numa coisa legal e depois uma coisa ilegal. Então, esse é o custo de oportunidade. O custo operacional disso, por exemplo, os contrabandistas aqui na fronteira de Foz do Iguaçu têm um custo operacional de, se perder a carga, perde uma parte do seu investimento, digamos assim. E, finalmente, a última variável, que é a perda moral. É o sujeito ser chamado de bandido, de traficante, de corrupto. Então, ele pensa nessas 5 variáveis. E essas 5 variáveis, se elas forem menores do que a função de utilidade dele, o U, a utilidade que ele está empregando para atividade ilegal, aí, se essas 5 variáveis forem menores que esse U, ele vai migrar para atividade ilícita. Infelizmente. A utilidade é o benefício que ele vai obter pela atividade criminosa? Vezes a probabilidade dele conseguir esse benefício? Alguma coisa assim? Então, se a utilidade dele de uma atividade criminosa for maior do que os custos, nesse caso, pode-se dizer também como sinônimo benefício, se os benefícios forem maiores do que os custos, e aí a gente coloca custos moral e os não morais, e aí é interessante, Deltan, porque quando a gente pergunta por que você foi para o delito, né? Eu tenho até uma gravação sobre isso. A pessoa responde para mim assim, ipsis literis, financeiramente agradável. Aí eu pergunto, por que financeiramente agradável? Isso para mais de 1.000 pessoas que eu sozinho tenho pesquisado. Nossas pesquisas têm mais pessoas que também fazem essa aplicação de questionário junto com a gente, que é uma equipe. Então, a pessoa coloca isso, eu falo, mas você não tem receio da sua chance de ser pego pela polícia? Ele fala, professor, é muito baixa. Nos nossos estudos, Deltan, e pasmem os nossos colegas que estarão ouvindo aqui, a chance de sucesso de uma pessoa ser pega numa atividade delituosa do ponto de vista econômico é de ser pego, é de 5%. Ou seja, a chance de sucesso dele, por extensão, é de 95% em média. Nossa. Então, a probabilidade de ser pego é muito baixa, a despeito da eficiência da polícia, que está melhorando cada vez mais, do setor, da instituição polícia, que tem que ser bem respeitada. Então, a chance da casa cair, digamos assim, no mundo do crime, é muito baixa. A pena teve um dia que eu falei assim, olha, você não se preocupa com a intensidade da pena? Ele respondeu para mim assim, que pena, e fez exclamação. Aí, interrogação para mim, interrogando, que pena, professor? E eu falei, que pena, com a exclamação. Fiz até um bom presságio para uma aula de como que deve usar exclamação e interrogação. Então, ele não está preocupado nem com a intensidade da pena, nem com a chance dele ser pego, e ele está se preocupando com o quê? Com a sua perda moral, que foram os últimos resultados que a gente apresentou com uma dissertação de mestrado muito bem feita por uma advogada, Helena Nico, é importante citar essa senhora, muito competente. Então, não está preocupado com o custo de oportunidade, nem o custo operacional. Veja bem, que situação que o Brasil está vivendo. E no caso do corrupto, isto é mais agravante ainda, porque a intensidade da pena, ele tem certeza que não vai pegar uma pena muito longa e logo, logo vai estar andando de tornozeleira, e a tornozeleira vai virar coisa do passado, ele vai estar rindo do rosto, da cara da sociedade brasileira.
Então, deixa eu só entender. De um lado, você tem os custos ali. A chance de ele ser preso, a intensidade da pena, o custo de oportunidade, o custo de operação e a perda moral. E do outro lado, você tem a utilidade, que é o benefício que ele pode alcançar, o dinheiro que ele vai desviar, vezes a probabilidade de ele não ser pego, de dar certo isso. Ou não? Então, de um lado tem só o benefício, só a gente chama de Tá. utilidade da função ilícita. Do outro lado, todas essas 5 variáveis, quais sejam, Tá. vamos repetir, a chance dele ser preso, né, a probabilidade de ser preso, a intensidade da pena, o custo de oportunidade, o custo operacional e a perda moral. Então, se esse U do lado igual a esse custo for maior do que essas 5 variáveis supracitadas, o benefício está sendo maior que o custo. E o mais interessante é que o Becker até então tinha feito só essa equação, mas aí a gente correlaciona ela com uma série de variáveis, quais sejam a condição da família da pessoa, a condição da sua formação, digamos assim, educacional e religiosa, e aí você vê que são as 3 grandes travas morais. Por que uma pessoa, um bom cidadão, não vai... Aliás, um cidadão não deveria ter o predicado bom ou mal. Cidadão tem que ser bom, né? A gente pensa assim. Se usa a palavra cidadão, ele não tem que ter um adjetivo antes dele, né? Mas, de qualquer forma, a pessoa que está migrando para essa atividade ilícita, ela tem travas morais fragilizadas, quais sejam escola, família e religião, e a gente insere nessa equação através de uma série de modelagens matemáticas. O interessante é que, ao longo desses 20 anos, os traficantes, os que fazem furto e roubo, né? Se bem que mais recentemente eles estão ficando flex, eles fazem um monte de atividades. Essas pessoas têm debilidades, as suas travas morais bem agravantes, quais formação educacional de nível básico, uma formação religiosa que nem sequer vai na igreja, mas fala que é católico, que é protestante, que é evangélico ou outras religiões, e também a sua formação familiar é bem depauperada, são famílias bem desagregadas. No caso do corrupto, aqueles poucos que a gente tem pesquisado, graças ao trabalho excelente que tem sido feito nesses últimos anos no Brasil, não. Eles têm uma família, de certa forma, bem estruturada, frequenta até alguns estabelecimentos religiosos, quem diria, né? Imagina se não frequentasse, né? A gente até brinca com isso. E também, normalmente, tem curso superior ou próximo disto. E por que essas pessoas migram para a atividade ilícita da corrupção do crime do colarinho branco? Porque o benefício deles é desse tamanho e o custo deles é desse tamanho e eles não correm risco de vida, diferentemente do tráfico de outros crimes de natureza econômica. E uma mudança como a que o Supremo fez de você postergar ao começo da pena por anos, aumentando inclusive o risco da impunidade pela prescrição, diminui mais ainda o custo, né? Ou seja, o custo já era pequeno e agora é menor ainda. Exatamente. Tem algumas medidas, né? E aí a gente tem que ressaltar o plano de política criminal e penitenciária feito pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para esses próximos 4 anos, que começa agora, o pacote anticrime também do atual ministro. Então, tudo isso está pensando exatamente em aumentar essas variáveis, quais sejam a probabilidade do sujeito ser preso, exatamente, e a intensidade da pena. A intensidade da pena ela tem que ser uma variável crível. Se você não deixar essa ameaça para o cidadão, o delinquente, desculpe, não o cidadão, o delinquente, realmente ele vai ser estimulado a fazer esses delitos. Sim. Eu fiquei curioso com um dado que você mencionou. Eu já tinha ouvido alguém levantar que a probabilidade de corruptos, de corrupção comprovada, ser punida no Brasil, na área da justiça criminal, é de 3%. Você mencionou um número de 95% de chance de sucesso do crime de colarinho branco. Você recorda de onde que você tirou esse número? Esse número foi... vamos esclarecer isso. Esse número foram das minhas pesquisas. Aí a gente embute todos os crimes que buscam per se o dinheiro, né? Então, aí tem tráfico, aí tem roubo, furto, uma série de descaminho, contrabando e também crime de colarinho branco. Então, isso aí... Como que você chegou a esse número? Eu não separo por tipos de crime. Mas eu acredito,
assim, não sendo leviano, porque eu gosto muito da riqueza empírica, Deltan. Ele tem que ter o dado, assim, é o que os americanos falam, né? Show me the number, mostra o número. Então, agora eu vou levantar esse dado exclusivamente para o crime de colarinho branco. Mas ao longo desses 20 anos, a probabilidade de sucesso de uma pessoa no ilícito econômico é de 95% em média. É muito alta. A gente tem que baixar isso consideravelmente. E eu acredito que no crime de colarinho branco esteja próximo disso. Legal. Mas como que você calculou esse número? Como que funcionou a pesquisa para chegar a esse número de 95%? Essa pergunta é muito, muito interessante. Ela, inclusive, está nessa dissertação. A gente pergunta assim, quantas vezes o senhor, que eu me refiro a essas pessoas com muito respeito, na busca dos dados primários, quantas vezes o senhor fez esse ilícito para ser pego? Aí ele fala assim, olha, professor, eu fiz isso durante anos. Eu falei, quantas vezes por mês? Uma. Aí eu calculo isso aí, eu vou tirando a média. Entendi. Então, super interessante. Ou seja, crime que é feito com a motivação econômica tem 95% de sucesso, de chance de sucesso. Super bacana. Na média. Puxa, professor Peri, obrigado. E ainda esse dado, ele ainda acaba sendo assim, é um dado conservador, né? Porque tem todos os outros que cometeram crimes por anos e não foram pegos, né? E passaram ilesos ainda. Exatamente. Muito bem. Só para a gente finalizar, essa é uma pesquisa que a gente pode até falar, uma pesquisa de um público que foi pego, né? Ele foi. Então você imagina, porque isso aí entra num cômputo geral, mas a literatura internacional fala também que ela é muito alta, Deltan. Realmente a gente tem que baixar esse número, é um absurdo, e aumentar esses custos, a intensidade da pena, a probabilidade de apreensão do sujeito, o custo de oportunidade, o custo operacional e também a perda moral. Isso é substancial, além de fortalecer as travas morais que são nefrálgicas para um cidadão migrar ou não para atividade ilícita do ponto de vista econômico, que são escola, religião e família. Professor Peri, obrigado por seu tempo, obrigado por essas informações, esclarecimentos, por trazer isso para as pessoas assistirem em geral, como nós precisamos fortalecer e aprofundar nosso debate público desses temas. E muitos parabéns para você e as pessoas ao teu redor que fazem essas pesquisas de campo, como nós precisamos de dados. Adorei tua frase, give me the numbers. A gente precisa de dados concretos, muitas pessoas ficam especulando em cima de abstrações, mas a gente precisa analisar a política pública com base em evidência, traçar políticas públicas contra a criminalidade com base em estudos inclusive comportamentais. Eu gosto muito dessa abordagem da análise econômica do direito. Ela não é a única, não é exclusiva, existem algumas outras hoje de ciências comportamentais, de análise como a pessoa e como o comportamento moral da pessoa muda diante de diferentes circunstâncias, influências, inclusive intuitivamente, não só pela análise econômica. Mas essa análise econômica é uma ferramenta indispensável se a gente quer combater a grande criminalidade. Muito obrigado, professor, e que a gente possa seguir rumo a um país com menos corrupção e com menos impunidade, não é? Grande abraço, obrigado mais uma vez. Grande abraço. Tchau, tchau.